conceito introdutório onde vários conceitos, né? Essa menina Márcia Lígia Valentim, ela com alguns autores, escreveram um artigo muito interessante sobre inteligência. Eu tenho ele disponibilizado, posso disponibilizar para a senhora também, para a senhora repassar para os demais que se interessam. E eu acho que vão se interessar. Bom, ela diz o seguinte, que a IC, a inteligência competitiva, ela é entendida como um processo dinâmico composto pela gestão da informação e pela gestão do conhecimento. Repetir um pouco o conceito que já foi dado aqui na sala. Né? O objetivo é o processo que investiga o ambiente onde a empresa está inserida com o propósito de descobrir oportunidades e reduzir os riscos, bem como fazer um diagnóstico no ambiente interno organizacional, visando o estabelecimento de estratégia de ação a curto, médio e longo prazo. Outro pensamento também é que o processo sistemático é um processo sistemático de coleta, gestão, análise e disseminação da informação sobre os ambientes competitivos, concorrencial e organizacional com vistas a subsidiar o processo decisório organizacional. Tá? Subsidiar o processo decisório organizacional. Pode passar, por gentileza. A inteligência competitiva é um processo, portanto, é de fundamental importância para que as organizações sintam-se capazes de atuarem no mundo globalizado de forma a proporcionar à região a qual está inserida maior desenvolvimento social e econômico. Quem trabalha muito com essa temática aqui no nosso estado, aqui no Nordeste praticamente, é o Banco Nordeste. Né? O Banco Nordeste trabalha muito com essa questão dessa inserção de desenvolvimento econômico social territorial das regiões. E quando ele fomenta recursos para as empresas trabalharem, ou na captação, ou na compra, ou na aquisição de um bom sistema de IC, ele está com essa visão futura, que é desenvolver a região norte, a região sul, a região centro-oeste, através de quê? Da inteligência, da competitividade. O Nordeste é um órgão fiscalizador. Isso. E aí que está a diferença dele. Ele investe, mas ele fiscaliza. Ele fiscaliza também, Então, ele vai atrás realmente para saber se está tendo resultado. Ele não vai fazer uma coisa, vou te dar o dinheiro, vou investir. Por isso que aconteceram aqueles problemas. E a presidência da República ela mandou uma auditoria. Existe uma auditoria interna hoje dentro do Banco Nordeste, onde ele faz um levantamento de todos esses projetos, esse recurso que é liberado para o projeto, para ver se realmente o dinheiro está sendo bem aplicado e realmente está desenvolvendo alguma região. Né? Por gentileza, próximo. Cardenal, teve aqui agora recentemente, quem participou? Pois olha, eu não. A primeira aula inteligente que eu conheço. Pois é. Tudo ela sabe. Pois olha, eu perdi esse evento e realmente até hoje eu não sei, quer dizer, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava dando aula também. Eu poderia ter feito uma dinâmica, algum trabalho, alguma coisa, para não perder. Eu gosto muito da forma. Eu me identifico também. Também. Então ele fala o seguinte: a competição na área de recursos humanos, com relação à inteligência competitiva. As organizações têm buscado alcançar a maior eficiência possível. Vocês lembram ainda a distinção, a diferença entre eficiência e eficácia, né? Então, a maior eficiência possível, aumentando receita e diminuindo o custo. Pronto, é a diferença da eficiência para a eficácia. Né? A eficácia é acontecer, é realmente acontecer a coisa. Mas a eficiência ela foca muito nessa questão da diminuição do custo. Desta forma, os departamentos de RH não fogem dessa realidade. Não fogem dessa realidade. Segundo o Renato, a administração de recursos humanos é uma das áreas mais afetadas pelas recentes mudanças que estão acontecendo no mundo moderno. Por gentileza. Que mudanças são essas? Mudança no campo social, mudança no campo político, mudança no campo econômico, mudança no campo organizacional, no campo tecnológico, no conhecimento. São muitas mudanças. E as empresas que não seguem essas mudanças, elas estão numa corda bamba. Que essa corda bamba, por indicadores e estudos recentes,
mostram que a empresa que passar do terceiro ano de gestão, que ela consiga passar do terceiro ano, chega arrastando o quarto ano, mas no quinto, aí sim, ela consegue superar todas as turbulências organizacionais. Então, e consegue superar essa questão das mudanças. E como é que vocês acham que as empresas conseguem superar essa questão dessas mudanças? Trabalhando em elementos, trabalhando sistemas, né? Trabalhando a inteligência, trabalhando a questão da... Não é só competir, é competir inteligentemente. Porque competir, todo dia tem competência, você está competindo, mas tem que competir com inteligência para ter resultado positivo. Por gentileza. Vocês conhecem essa pirâmide, né? Pirâmide do Chiavenato, eu achei interessante colocar porque trabalha. Realmente ela está trabalhando de uma forma diferente, ela está trabalhando a satisfação do funcionário fora do trabalho e dentro do trabalho, né? Então, se a inteligência competitiva, ela trabalhar dentro dessa pirâmide, da forma como ela está sendo apresentada, e por trás dessa equipe que está trabalhando essa questão, tiver líder que realmente consiga entender o que é qual a importância da inteligência competitiva, então dá para se trabalhar um sistema desse aqui de uma forma muito simples, muito prática, sem muito estresse, né? Por gentileza. Uma metodologia que atualmente se utiliza é o BSC, é o Balanço Scorecard, né? Colocado assim por Teixeira, por esses autores Teixeira, Silveira e Oliveira, que coloca como fator de sucesso a organização da perspectiva de aprendizagem e crescimento. Se trabalha o BSC dentro das organizações, é uma ferramenta administrativa, se trabalham dentro das organizações para alcançar o crescimento através da aprendizagem, direcionada às pessoas e olha só, um fato importante, as infraestruturas de recursos humanos. É aquela condição que você, todo indivíduo que está trabalhando naquela empresa, naquela fábrica, naquela instituição, ela tem que ter condições dignas de trabalho. Então o BSC ele olha muito também essa questão, da questão da infraestrutura dessas pessoas. Na China, por incrível que pareça, a China, a primeira preocupação da grande corporação, dos CEOs, dos grandes diretores organizacionais das empresas, é saber como se encontra o banheiro, como se encontra o piso do chão de fábrica e como se encontra a questão de segurança alimentar e nutricional da cozinha daqueles funcionários. Porque esses três elementos, se eles estão sendo respeitados, então o funcionário produz muito mais. Então, isso é uma questão de inteligência. Eles trabalham com esse tipo de inteligência. Muitos países deveriam seguir isso aí. E você vê, infelizmente, nós temos que citar, que é uma realidade, uma racionalidade, que eu vou falar aqui no Brasil, tem acontecido muitos casos de bolivianos morando naqueles bunkers, né, naqueles buracos lá em São Paulo, numa condição totalmente desumana, né? Então, isso acontece aqui no nosso país, então nós temos que ter também esse direito de brigar com relação a isso, lutar contra essas coisas que acontecem aqui. Acho que nós não se livramos de um país exemplo negativo para os demais, né? Pode passar para frente. Bom, por que esse diferencial de se trabalhar para a inteligência competitiva? Existe uma metáfora, isso aqui é uma metáfora, eu não sei se eu já passei para vocês na aula dessa metáfora do iceberg, não, né? Bom, o que é que consiste a metáfora do iceberg? Para uns Titanic, para outros Titanic, ele afundou porque ele bateu, onde foi que ele tocou? Foi lá na ponta? Ele afundou porque ele atingiu a parte maior desse bloco de gelo, que é a parte submersa. E essa parte submersa, dentro dessa teoria que eu estou defendendo aqui, essa parte submersa representa o indivíduo, o ser humano, né? Então, olha lá, com a chegada da era da informação, o capital financeiro está perdendo em relação ao capital intelectual. O capital financeiro está perdendo em relação ao capital intelectual.
Que haverá, diz que é o conhecimento e a sua adequada aplicação que permite captar informação disponível para todos e transformá-la rapidamente em oportunidade de novos produtos e serviços, antes que os concorrentes consigam fazer. Antigamente o foco era aqui. As empresas tinham foco apenas no capital financeiro. Eu tenho dinheiro, minha família é rica, eu tenho condições de comprar isso, comprar aquilo, e investir, botar para fora quem eu quero aqui da minha empresa, e sim, o indivíduo daquele do chão de fato que estava realmente gerando lucro, gerando gerando lucro, gerando performance, desempenho das empresas. Então eles ficaram em segundo plano, mas é a parte mais poderosa da empresa atualmente com essa inteligência competitiva. É considerada a parte mais poderosa. Então, o entendimento que eu quero que vocês tenham com relação a essa metáfora do iceberg é que o capital intelectual supera o capital financeiro nos tempos modernos, na utilização de sistemas, com essa mudança, né? Essa mudança e quebra de alguns paradigmas. Então, é a visão do homem, é o cuidado com o ser humano, é o cuidado com o indivíduo. E quem tem a perseverança, quem é para ter a perseverança, são vocês, futuros gestores de pessoas, e nós que estamos na profissão. Nós temos essa responsabilidade de enxergar isso aqui e olhar menos o capital financeiro do ponto de vista administrativo de gestão inteligente. Tá? Por gentileza. Neto e Oliveira também escreveram: exige que a gestão de pessoas proporcione políticas e instrumentos para que o desempenho das pessoas constitua realmente um diferencial competitivo. O desempenho através de quê? O desempenho através treinamento, capacitação, o que mais? Vamos lá. Para você gerar inteligência emocional, inteligência competitiva, não é isso? Né? Não é o que está sendo discutido? Para você também poder externalizar essa inteligência competitiva, você tem que ter a inteligência emocional trabalhada também. Porque se você não tiver como emocional trabalhado, você sai daquele break de vergonha, ponto de equilíbrio da sua vida. Né? Você tem que estar no ponto de equilíbrio. Senão você estuda, passa por treinamento, passa por capacitação, mas está desmotivado. Né? Está desmotivado. Bom, esses dois autores, Bordeaux e Milkovic, também em 2000, eles escreveram o seguinte: as relações referentes ao patamar de remuneração traduzem a política de competitividade externa em prática. Isso quer dizer o quê? Quem está visualizando o mercado externo, aqueles profissionais que a empresa contratou para trabalhar a questão da estratégia, visualizando o mercado externo, ele tem que estar bem remunerado. A remuneração é um estímulo para a motivação dele. Deu para entender ou querem que eu repita? Repita? Bom, isso quer dizer o quê? Um funcionário bem remunerado dentro da empresa, que busca a competitividade, né, da empresa, vencer aquela competitividade, ele tem que estar bem remunerado. Porque às vezes ele perde o estímulo de ir ao campo, buscar estratégias para a empresa, porque mexe muito com a parte que está lá, que Maslow fala, né, das necessidades humanas, né, a questão da remuneração, do salário. Então, se ele está bem com o salário, esse indivíduo estratégico que vai trabalhar a inteligência da competitiva, buscando resultados positivos fora, é isso que o Bordeaux quis dizer aqui. Referente aos patamares de remuneração, traduz a política competitividade externa em prática. Ele só vai colocar essa política em prática, essa política externa em prática, se ele tiver. Posso somar um pouco? Pois não. A remuneração, a gente sempre liga ao valor financeiro, só que a gente pode usar os incentivos. Plano de saúde, uma folga quando necessário. Um reconhecimento. Né? Porque a gente fica muito preso ao lado financeiro e não tem essa visão de que a gente pode remunerar também de outras coisas. Professora. Mas a maioria das pessoas não é o dinheiro. Só o dinheiro. Mas olha, se a gente também der uma virada, mostrando também que esse tudo é bem da gente,
Depende da gente, é o poder do convencimento. Eu vou dar exemplo aqui do meu. Lá no meu trabalho, elas querem pagar a nós, eu e o Marcelo, hora extra. O que é que eu digo, Marcelo? Queremos folga. Não compensa E aí esse vai, valor. Não compensa. Tem horas que não compensa. Justamente, foi o que eu gostava de ter complementado. Bom, eu gosto muito de ler o Alfredo Passo comentar, falar um pouco também. O Alfredo, ele é PERT, né? O que é? Ele é participante dessa empresa, dessa ONG, nós somos uma empresa de gestão do conhecimento, pioneiro na prestação de serviço de inteligência competitiva e estratégia no Brasil. Foi a pioneira. Ele é participante dessa empresa, né? Participante dessa empresa, primeiro profissional na América Latina a ser honrado com uma comenda lá nos Estados Unidos, né? Bom, ele diz o seguinte: inteligência competitiva é antecipar movimentos da concorrência de clientes e de consumidores. O profissional que está olhando dentro e fora da empresa, esse profissional que eu estou falando, que eu questionei a questão da remuneração, está ligado à estratégia, aos impactos positivos ou negativos que impactam as empresas, por exemplo, os produtos novos, né? Ele está de olho no produto que sai novo, que sai no mercado. Ficar atentos a movimentos da concorrência, alguém que fique olhando o que está acontecendo no mercado e se antecipando ações conjuntas, supermercado, onde todos se ajudam. Que história é essa de supermercado onde todos se ajudam? Para obterem resultado que antes não conseguiriam enfrentar as grandes redes, por exemplo, aí eu joguei aqui no Ceará, a Uniforça, né? A Uniforça se juntou, nós tínhamos as grandes empresas, as grandes redes de supermercados aqui, e a concorrência era desleal. Olha o tal dentro desleal. O que é que fizeram? Criaram uma Uniforça, criaram um sistema de inteligência competitiva, né? Uniforça? Eu posso ter aqui colocado, mas acho que é a Uniforça. Tem Uniforça e tem Superrede, pronto, é outro também. Pronto. Então elas se uniram, tem até aqui no prefeito Zé Volta, eu conheço o supermercado Medeiros, que é um amigo meu, ele está dentro dessa união. Então eles começaram com ajuda colaborativa. Ganhar mais no mercado, ter mais lucratividade e ter um maior volume de vendas. Isso eles não tinham nunca se eles não tivessem trabalhado essa questão da inteligência competitiva. Aí eu lhes dou um diferencial. Porque eles disseram, quem é que vai vencer um extra, um pão de açúcar? Sozinho, então uniram-se. E aí foi um trabalho de inteligência competitiva. Não foi só competir. Foi não? Alguma pergunta? Também trabalhei em equipe deles, como falei anteriormente. Todos se juntaram com um objetivo e trabalhei em equipe para conseguir algo maior, fora imposto. Isso. Gostando do trabalho de equipe com a inteligência, né? Vencendo a questão da. Não tendo só a questão, vamos competir, mas vamos competir com inteligência. Por favor. Uniforça, competitividade das marcas próprias de alimento no mercado varejista e Fortaleza. Existia um quê? Supermercado extra, supermercado bom preço, supermercantil, eu acho que não existe mais. O extra e o pão de açúcar é o mesmo dono. Pronto, o mesmo dono. Aí se criou uma equipe, tinha o Super Lagoa, isso na época da pesquisa, o Super Frangolante, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos como foi esse trabalho de inteligência competitiva. Super do Povo, Super Família, antigo Global, né? Fazendo um total de 17 estabelecimentos. Eles uniram-se, né? Eles se uniram, eu acho que já são 19. Parece que eu com a última estatística que tinha, eram 19. Médio supermercado. Na Uniforça, quando eu saí, já tinha mais de. tinham 60 horas. Nossa, olha. Então, isso aí é trabalhar, gente, com a questão da inteligência competitiva, que eles nunca iriam ganhar na competitividade com essas redes de supermercado, Carrefour, Extra, não, né? Então, uniram-se, trabalharam a questão da inteligência competitiva. Para atender as classes mais baixas da população fortalezense, por estar localizado em bairro periférico da cidade. Então, criou-se um força, conselho 19 que é estabelecimento. Já está passando disso, Porque também tem o Cariri, né? O Cariri também. sim, soma também. Bom, esse é o modelo de inteligência competitiva. Ele trabalha com dados, informação, conhecimento e inteligência. Né? Então, ele organiza, analisa e toma ação. Tem ação, ele age. Né? Ele começa a trabalhar a partir do quantitativo e lá na inteligência, olha lá.
o qualitativo foi o exemplo que você deu, né? Por gentileza. Bom, quem falou sobre o sistema foi o Marcelo. Aí o sistema que o Marcelo falou, né? Inicialmente, a identificação das necessidades, cria-se uma base de conhecimento, que é a coleta, aí vem a organização da informação, transformando a informação em inteligência, toda aquela informação transformando em inteligência, que é a questão da análise, e vem a disseminação, que é difundir a informação em inteligência. Esse é um sistema de inteligência mais competitiva. interessante a disseminação. Porque você botar essa informação, né, juntar, fazer essa estrutura e repassar e compartilhar. É mais difícil. Você junta todos esses elementos aqui, todos esses passos aqui, mas quando chega aqui, pode passar, por favor. Sistema de inteligência. Ele falou também, né, sobre o SIC. Esse SIS, ele é do SEBRAE, é um sistema do SEBRAE. SIS, Sistema de Inteligência Setorial, ali a logo. São empresas que têm acesso a uma rede completa de informações, gerando relatório e tendência mercado. Considerando uma gestão inteligente de informações que oferece melhor entendimento do mercado e abre novas oportunidades para as empresas, o que aconteceu aqui nessa união desse supermercado. Torna a tomada de decisões mais rápidas e precisas. Hoje tem que ser uma velocidade muito grande essa tomada de decisão. E produz os relatórios personalizados e envia alertas sobre informações estratégicas que são base do SEBRAE. Explica-se que as organizações são formadas por 3 diferentes ambientes, ligado ao próprio organograma, né? Ligado à direção, à coordenação, não é isso? Ligado ao próprio organograma, isto é, as inter-relações entre as diferentes unidades de trabalho, né? O organograma. Ligado relacionado à estrutura de RH, isto é, as relações entre pessoas de diferentes unidades de trabalho, e composto pela estrutura informacional, proporcionamento, ou seja, a geração de dados, informações, conhecimento por 2 ambientes. Então, esses aqui são os 3 diferentes ambientes que as organizações formam. Né? Pode passar, por favor. Bom, esse menino também, o Hilsdorf, ele é economista, mas ele tem uma visão muito boa com relação à inteligência competitiva. Ele diz o seguinte: o mundo vem mudando. Vocês viram as mudanças, né? As mudanças disso, organizacional, em aceleração constante e única. Vantagem competitiva, sustentável. Então, a vantagem competitiva sustentável é um diferencial competitivo. Ele diz que aprender mais rápido do que a concorrência é o papel do indivíduo que trabalha a questão da inteligência competitiva. Aquele funcionário, aquela equipe, pode ser aquela equipe que esteja trabalhando, pode ser criado um núcleo de inteligência competitiva. Vocês vão ver por que eu estou falando em núcleo nos slides adiante. Então ele fala o seguinte, que essa pessoa ou essa equipe que está trabalhando dentro da empresa, ela tem que ter essa visão de competência sustentável como um diferencial competitivo, né? Aprendendo com os acertos da concorrência e com os erros da concorrência também. Outros autores falam sobre os erros da concorrência, estudando-os, utilizando-os do ponto de partida para inovar o seu negócio. Inovar, que ele está dizendo aqui, gente, não é copiar, e sim superar, aprendendo com os erros da concorrência. Com eles não teremos que arcar com os mesmos custos, através dos erros. Aprenda e lucre com os erros da concorrência. Está na hora de rever conceitos para crescer. Isto sim é inteligência competitiva. Por favor. Bom, aqui eu lancei aqui um quadro das carreiras que estão trabalhando basicamente com essa questão da inteligência competitiva. Os entes favoráveis da energia eólica no Brasil estão criando uma forte demanda por executivos e abrindo novas. Onde existem executivos, existe também. Onde existem executivos, existem relações humanas, recursos humanos, não é isso? Onde existem executivos? Eu coloco executivo, mas isso aqui tem a relação humana.
e abrindo novas oportunidades. Essa fonte de energia renovável já é a segunda mais competitiva hoje no mercado. Então, foi trabalhado um sistema de inteligência competitiva para justamente trabalhar essa questão do princípio ecológico, né? Da redução, da economicidade do gasto de energia através da eólica. Então, isso aqui é um trabalho de inteligência também. Pode passar, por gentileza. Se fala mais da sustentabilidade. Isso. Não faltar recursos positivos para... Bom, gente, pelo tempo eu sei que não vai dar para mim encerrar, mas vamos lá. Relevância do IC para a cultura organizacional que foi defendida pela Sandra. É o conjunto de pressupostos básicos que um determinado grupo inventou, descobriu, desenvolveu, aprendeu a lidar com os problemas de adaptação externa. Vai passar. Você já foi sem relevância. De acordo com o McGree e Krussak, esse danado aqui, esse camarada escreve muito bem sobre essa. As organizações aprendem a prestar serviço, aprendem a fabricar produtos e tudo isso é aprendido a criar a partir do aprendizado coletivo dos indivíduos. Então, o aprendizado tem que ser coletivo, não pode ser individual. Para trabalhar essa questão da inteligência competitiva, se for formar um grupo, uma pessoa só, ela forma um capital intelectual? Não, ela não forma, tem que ser equipe mesmo para trabalhar essa questão da inteligência competitiva dentro da organização. Próximo. Bom, tem aqui os objetivos da gestão do conhecimento, pode passar. Isso aqui vocês vão ter acesso a esse material. Necessidade da disciplina. Hoje, a maioria das praticantes do IC são autodidatas. São pessoas consideradas autodidatas, por quê? Porque não tem uma disciplina de inteligência competitiva. Mas, com uma disciplina independente, com uma única base teórica e ferramentas de tecnologia de TI altamente especializada. Então, já tem empresas, instituições de ensino superior querendo adotar uma disciplina de inteligência, somente de inteligência competitiva, colocar dentro da grade curricular. Ela prevê que a titulação acadêmica tornar-se cada vez mais importante, à medida que a profissão amadurecer, comprovando que o profissional teve formação na teoria e prática desde que cedo. Está bem, filho, né? Está no livro, por favor. Tendência mais popular na América do Norte e Suécia, a desenvolvimento de um curso próprio de um ano ou um semestre. A Sociedade de Profissionais de Inteligência Competitiva divulguem na sua homepage uma proposta de cursos de inteligência competitiva, destacando as competências e habilidades que esses profissionais devem ter. Próximo. Passou o segundo. Foco do próximo. Não dá tempo. Olha lá. Bom, aqui finalizando, eu coloquei aqui o Mohan. Gosto muito de trabalhar com o Mohan também. Ele diz o seguinte: qual o tempero? Deixa aquela frase por último. Mohan afirma que todo conhecimento comporta necessariamente de uma competência, que é uma aptidão para produzir conhecimento, uma atividade cognitiva, que é a cognição, e um saber resultante dessas atividades. Aí eu já ouvi um lugar dirigindo a rádio. Aí uma citada rádio diz o seguinte: pergunta inteligente: qual o tempero em sua casa que começa com a letra A e termina com o O? Amor. Aí não dá. Vai ser Vai ser área. Bom, aí nós temos aqui o cérebro aqui. Vocês conhecem aquele ali? Tem uma vez, né? A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Pensa, aqui é o único. Doutor Sigmund, conhece não, doutor Sigmund Freud? Nem Freud explica aí. Pois é. Bom, gente, obrigado. Desculpa, eu ia falar mais. Tinha um quadro aí que eu ia falar bastante.